Olá, querido irmão, querida irmã, bem-vindo à nossa celebração. Como é bom podermos mais uma vez chegar até no seu lar, até a sua casa, junto com a sua família. Você que também não está com a sua família, mas está agora ligado nessa celebração, acompanhando este momento de orar, de meditar, de falar com Deus. Vamos nos encontrar alegremente nesta manhã, ainda que por meio desta tela que você me vê. Vamos nos encontrar através da palavra de Deus. No Salmo 37, no versículo 5, está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confiemos no nosso Senhor e Salvador, Ele está conosco. Confiemos no Deus que nos guia, nos ampara e que agora, ao celebrarmos este momento, vem ao nosso encontro quando nós o clamamos. Que este Deus nos una em mente, em fé, em nossos corações que se unem em torno da palavra do Senhor. Que assim seja. Corações em fé unidos, vinde a paz do bom Senhor, por seu santo amor movidos, procurai o Salvador. No seu corpo os membros somos, ele a luz nos do fulgor, só por ele salvos fomos, ó Jesus o Redentor. Faze-nos ser tão unidos como o Pai e o Filho são, não sejamos divididos por discórdia e desunião, que nossa alma resplandeça só por tua excelsa luz, e que o mundo em nós conheça teus discípulos, Jesus. Querido irmão, querida irmã, desta forma, queremos celebrar na presença e em nome do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito conosco sejam. Amém. Amém. Que este Deus nos conduza neste momento, que nós possamos estar fortalecidos em nossa fé, unidos no mesmo Espírito Santo de Deus. Vamos, pois, fechar os olhos, você que está em casa nos acompanhando, que nos acompanha pelo celular, onde quer que você estiver. Se você puder também fazer esse gesto agora de fechar os olhos, vamos falar com Deus em oração. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos estar unidos pela nossa fé em Ti, unidos pelo poder do Teu Espírito Santo. Queremos estar próximos como comunidade para sentirmos-nos presentes em Teu lar, em Tua casa, através da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. Guarda-nos agora para ouvir e meditar nos Teus ensinamentos. Une-nos pelo Teu Santo Espírito em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que contigo e com o Espírito Santo, um só e verdadeiro Deus, vive e reina eternamente. Amém. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor, glória e façam. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor, glória e façam. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor, glória e façam. Tributai ao Senhor, filhos de Deus,
Senhor, a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Convido para que agora acompanhemos a reflexão, a leitura dos textos para este domingo. O primeiro texto que eu convido você a acompanhar, e se você tem a sua Bíblia em casa, pode abrir a sua Bíblia, é o texto de Romanos, no capítulo 5, os versículos 1 a 8. Em Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 8, está escrito assim: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência, a paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser alguém que tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos em pecado. Até aqui a leitura desta palavra de Deus. Canta o céu de alegria, aleluia, porque tua vida na minha brilha a glória de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Canta o céu de alegria, aleluia, porque tua vida é a minha, Deus, o meu, seu grande amor. Aleluia, 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 aleluia. Canta o céu de alegria, aleluia, porque tua vida e a minha proclamarão ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Vamos agora acompanhar a leitura do Evangelho para este domingo, conforme o Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 35, até o capítulo 10, o versículo 8, texto para a reflexão deste domingo. Ali diz assim: Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação
que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. São estes os 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Tiago e o seu irmão João, filhos de Zebedeu. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o nacionalista. E Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Jesus enviou estes 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isto: o reino do céu está perto. Curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto deem sem cobrar. Até aqui esta palavra do Senhor. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão no Espírito Santo sejam com vocês que nos acompanham para esta reflexão. A reflexão desta manhã nos traz o texto do Evangelho de Mateus, onde Jesus envia os seus discípulos, os seus apóstolos, para ir ao encontro das ovelhas perdidas do povo de Israel. O texto do Evangelho tem alguns pontos importantes a nos ensinar nesta manhã, neste dia em que nós podemos nos encontrar através da Palavra de Deus. O Evangelho nos chama a atenção para o fato de que Jesus envia os seus discípulos para as pessoas, aquelas pessoas que necessitam ser resgatadas, ser trazidas de volta ao convívio com o nosso Deus. E isso já nos dá um grande ensinamento. Muitas vezes, como igreja, como comunidade, como pessoas de fé, imaginamos ou nos preocupamos em fazer coisas tão grandiosas, extraordinárias, enquanto igreja, enquanto pessoas motivadas por Deus a servi-lo, a propagar o Evangelho. Por vezes imaginamos que propagar o Evangelho é ir e fazer todo tipo de pessoa entender e aceitar a palavra do Senhor Jesus. Mas Jesus aqui nos dá uma tarefa bem específica: procurem as ovelhas perdidas. E com isso Jesus nos ensina uma coisa: muitas são as pessoas que conhecem Deus, que ouvem a palavra de Deus, que entendem o que Deus quer de nós e nos ensina. Muitas são as pessoas que têm o conhecimento do que significa a fé em Cristo Jesus. Mas também muitas são as pessoas que se afastam do convívio da fé, que deixam de viver a comunhão do povo de Deus. E é a estas pessoas que Jesus nos envia, como o fez aos seus discípulos. Muitas eram as pessoas no tempo de Jesus que conheciam toda a Escritura Sagrada, que conhecia os planos de Deus, mas que já não se sentiam mais motivadas a viver e a conviver como povo de Deus. Hoje, nos tempos atuais, não é muito diferente. São muitas as pessoas que conhecem a palavra. E aí, se nós olhamos então nesse aspecto para fora dos muros da nossa própria comunidade, da nossa igreja, nós vamos entender que muitas são as demais denominações religiosas, as demais igrejas que nós vemos por aí, que pregam e anunciam o mesmo Deus. Deus é um só e nós o conhecemos. Num país como o nosso, considerado um dos países mais cristãos do mundo,
muitas são as formas das pessoas conhecerem a palavra, o Evangelho, a ação de Deus para as nossas vidas. E claro, muitas são as interpretações do conhecimento das Escrituras Sagradas. Mas não quero aqui entrar nos detalhes, quero apenas lembrar, muitas são as pessoas que conhecem Deus e os seus ensinamentos. Mas muitas são as pessoas que estão perdidas, afastadas, longe do convívio com Deus e, por consequência, com a comunidade. Querido irmão, querida irmã, é na comunidade que nós podemos conviver com as pessoas de fé, é na comunidade que nós podemos alimentar a nossa fé e nos sentirmos abraçados pelo próprio Deus como irmãos e irmãs nesta fé. Por isso, é importante o convívio da comunidade. É importante a valorização do encontro como povo de Deus. E veja, é interessante agora, numa época em que nós estamos impedidos de nos encontrarmos, numa época em que, por causa da pandemia, nós não podemos nos reunir aqui, nesta comunidade, na sua igreja. Nesta época é que nós podemos ver como faz falta isso. Como faz falta nós nos vermos, nos encontrarmos. Como faz falta o contato com nossos irmãos e irmãs de fé. Tanto é que a sede pelas mídias, pelas formas de se encontrar pela internet, pelas redes sociais, tem aumentado muito nestes tempos. A sede das pessoas de se sentirem parte da comunidade através de algum meio, algum canal de comunicação. Isso só mostra que nós precisamos viver em comunidade. E esse tempo nos aflorou isso, mostrou de uma forma mais forte que nós não conseguimos viver sozinhos, não conseguimos viver longe de pessoas que comungam da mesma fé, que anunciam um mesmo Deus como Senhor de suas vidas. Que bom que esta época nos traz esse lado positivo, de valorizar o nosso encontro como povo de Deus. O chamado que Jesus nos faz hoje é para ir em busca da ovelha perdida. Muitas são as tarefas que Jesus nos deu. Curar, ir ao encontro das pessoas, ajudar, ser solidário. Foram muitas as tarefas que Jesus deu aos seus discípulos, como Ele as dá a nós hoje também. Mas nesta tarefa, nesta missão que Deus nos dá de ir ao encontro, nós precisamos lembrar que nós fazemos parte da comunidade, do corpo de Cristo, desta igreja, que precisa ser unida, fortalecida na fé, que precisa estar atenta aos ensinamentos de Deus e viver, colocar os seus dons a serviço de Deus e das pessoas ao nosso redor. Busquem as ovelhas perdidas. Não pensemos apenas em coisas grandiosas. Pensemos nas coisas simples que nós podemos fazer para chamar de volta aqueles que fazem parte do convívio da nossa fé. Um abraço carinhoso, uma palavra amiga. Quantas são as coisas que nós podemos fazer, bem simples, do nosso cotidiano, para as pessoas se sentirem atraídas na fé? Muitas vezes pensamos em coisas bonitas, exageradas, em belas programações, em grandes encontros. Mas o que traz de fato uma pessoa no convívio da fé ou a faz retornar é o calor humano, é a recepção, é você poder sentir-se acolhido no seu próprio lar, na sua própria igreja, na sua própria comunidade. Então pensemos agora em formas de acolher, em formas de abraçar. E quando nós pudermos nos encontrar, lá no culto do abraço, que eu falei no domingo passado, não esqueçam, nós vamos ter esse momento um dia e Deus há de permitir isso acontecer.
Quando lá nós estivermos no culto do abraço, nós queremos estar firmes na nossa fé, acolhedores uns com os outros, nos abraçando como irmãos e irmãs de uma mesma fé, de uma mesma comunidade. Por isso, querido irmão e querida irmã, que nós possamos ser fortes na nossa fé, ser comprometidos na busca da ovelha perdida, nos chamar de volta irmãos e irmãs na fé. Não pensemos em coisas grandiosas e extraordinárias, pensemos em como nós, com gestos simples de carinho, de humildade e de acolhimento, podemos trazer de volta a ovelha perdida, resgatar aquele que faz parte do nosso convívio, da nossa vida de fé. E se você é uma dessas pessoas que talvez por algum motivo esteve afastado, esteve longe ou desanimou do convívio da fé, sinta a palavra de Deus chegando até você. Sinta o chamado de Deus para fazer parte da comunhão do povo de Deus. E nestes tempos em que nós não podemos nos encontrar, reflita na sua fé, no seu jeito de ser e de viver, sobre a importância da vida em comunidade, sobre a importância da unidade, da união das pessoas que convivem e partilham da mesma fé. Que Deus te abençoe, te guarde, te conduza no meditar e celebrar da palavra de Deus. Que a sua fé em Deus possa fortalecer o seu coração, suas atitudes, seu modo de falar, de pensar e de agir, para que nós vivamos como povo de Deus, unidos, e a partir desta união, promover cura, amor, acalento, promover um abraço solidário, uma palavra amiga, um ombro amigo, um ouvido que escuta as necessidades de seu irmão e de sua irmã. Que Deus seja conosco. Amém. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um Salvador. Sem teu amor unidos aqui, no mesmo Espírito vamos a ti. No mesmo Espírito vamos a ti. Um só rebanho, um só pastor, sim, esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ter, quem nos amou e nos vai receber. Quem nos amou e nos vai receber. Após este momento de reflexão à luz da palavra de Deus, queremos convidar você para ter um momento de oração aí no seu lar, onde você está. Vamos ter um momento de nos concentrar e colocar diante de Deus nossas alegrias e nossas dores, na certeza de que Ele acolhe nossas necessidades, ouve nossas orações e recebe a nossa gratidão. Por isso, oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, somos-te gratos por Tua imensa bondade e pela comunhão que nós podemos encontrar no convívio em comunidade. Somos gratos, Senhor, porque sabemos que fazemos parte de algo maior, o Teu santo reino, que nos convida a viver em união, em paz, em cuidado de uns para com os outros. Rogamos-te, Senhor, nestes tempos em que estamos distantes para o cuidado com a saúde, que nós estejamos ainda mais unidos em espírito, em fé, em pensamento. Que a Tua comunidade, a Tua igreja, esteja ainda mais próxima de Ti através do Teu Espírito e da Tua palavra. Que os Teus ensinamentos cheguem aos lares, aos ouvidos das pessoas e que possam, de alguma forma, resgatar a ovelha perdida. Sejas Tu, Senhor, aquele que nos guia, nos fortalece, nos orienta, para que nós vivamos a nossa fé e nos
nos propusemos a viver esta fé de acordo com os teus ensinamentos. Guarda-nos, ó Deus, de todo o mal e de todo o perigo. Cuida de nós quando nós o buscamos de coração, de mente, de toda a nossa fé, no ouvir das nossas orações. Assim rogamos. Nada te turve, nada te espante, quem Deus conhece, nada lhe falta. Nada te turve, nada te espante, pois o Deus basta. Assim, ó Deus, somente a fé em Ti nos basta e em Ti podemos confiar. Unidos a uma só voz, oramos como Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba agora a bênção de Deus, o Pai Todo-Poderoso. O Senhor Deus, que te criou à sua imagem e semelhança, te abençoe e te guarde em todos os tempos e em todos os lugares. À luz da bondade e da misericórdia de Deus, que a bênção de Deus te acompanhe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Deus esteja com você, onde você estiver, em seu lar e com a sua família. Que a paz de Deus nos una em comunidade, em todos os tempos e lugares. Que assim seja. A você um abençoado tempo de meditação e de reflexão. Amém.